Muito bom, pessoal. Olha só, hoje nós vamos trabalhar um tema que eu considero um dos tópicos mais importantes assim para você que vai fazer prova para vestibular, né? Enem, que é o tópico de razão e proporção. Cara, razão e proporção, ó, razão e proporção, beleza? Esses dois tópicos aqui, intimamente ligados, são extremamente importantes. A gente já estudou aqui no canal, é só, geometria, vimos geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, depois vimos trigonometria, tá? Tópicos também extremamente relevantes, que eu sugiro que você assista às aulas, tá, galera? Assim, aí você vai poder estar bem seguro, né? E claro, tem uns exercícios, né? E aí, com os exercícios, você vai ter essa segurança aí para você poder dar sequência, né? A seus estudos. E olha só, vamos entender então agora a razão e proporção. Dos temas que eu falei para você que a gente estudou, geometria, trigonometria, em ambas a gente falou e aplicou conceitos, na verdade, né? A gente aplicou conceitos de razão e conceitos de proporção. Muito fatalmente a gente aplicou esses conceitos, tá, galera? Eles estão praticamente em tudo que é cenário, em tudo que é tema de matemática. E aí é o seguinte, quando você fala de razão, você está falando de uma divisão. Não é verdade, você está falando de uma divisão. Isso implica em um quociente. Não entendi. Você aprendeu lá que quando você quer dividir, por exemplo, dois números, vamos supor, A dividido por B. Você aprendeu que essa divisão manual, você faz assim, dá um tracinho, põe o B aqui, e aí você fala que o resultado deu X, e aqui você tem o resto. Esse A aqui é o dividendo, né? Dividendo. Esse aqui, o B, é o divisor. Esse aqui, que nos interessa, é o quociente. E claro, esse aqui é o resto, né? Então, o quociente é o resultado de uma divisão, beleza? Ah, tranquilo, até aí tudo bem. Então, quando eu falo que a razão entre dois números é x, ou o quociente entre dois números é x, basicamente eu estou falando a mesma coisa. Tá certo? Ah, beleza. Como é que eu represento a divisão? Galera, eu vou começar aqui bem do básico, tá? Bem do inicinho mesmo, tá? Então, olha aqui, quando você faz divisão, você pode pensar um tracinho assim, ou você pensa em dois pontos, ou você pode representar assim também, ó, dois pontos e um tracinho, ou você pode representar com um traço na diagonal. São essas maneiras que você tem para você representar a divisão, razão, quociente, beleza, pessoal? Tá? Por exemplo, você pode representar A sobre B, ou você pode representar A dois ponto B, ou você pode representar A dois pontos tracinho B, ou você pode representar A um traço na diagonal B. É a mesma coisa que está escrito. O que está escrito aqui? A está para B, A está para B, A está para B, A está para B. Ou seja, a razão entre A e B você representa dessa maneira. Vou pegar um exemplo desse, ó. Quando você fala que A sobre B dá X, o A ele é seu numerador, que você também pode chamar de antecedente. O B é o seu denominador, que você pode chamar de consequente. Ah, mas por que? E o X
é o seu quociente. Beleza? E por que isso é relevante? Porque, pessoal, quando eu falo assim que a razão entre A e B vale x, eu estou falando para você que o antecedente tem que ser o numerador. Antecedente é aquele que vem primeiro. Nessa ordem que eu te falei, ó, nessa ordem. A razão entre A e B significa que A é o numerador e B é o denominador. Isso é importante porque, deixa eu falar uma coisa para você. Veja que eu estou pegando princípios lá que a gente vê no primário, né? Porque é assim que a gente tem que começar as coisas. Não adianta você ir direto, tem que começar, né? E começa pelo começo, olha que redundância, né? Então, o que acontece? Quando eu falo A sobre B é igual a x, por que eu tenho que saber qual a importância do numerador e denominador? A importância de ser antecedente e consequente eu já sei. O numerador é o seguinte, eu já expliquei para vocês, né? Antecedente ele vem primeiro no numerador, consequente ele vem abaixo do denominador. Perceba, se eu tenho um valor de A constante, né? Na razão, nessa divisão, quanto menor for o denominador, maior vai ser o resultado quociente. E o processo inverso também é verdade. Ou seja, quanto maior o denominador, menor o quociente. São grandezas inversamente proporcionais, ó. Trabalhando aqui com proporção. A gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? Você tem que ter isso bem claro na sua cabeça. Porque isso aqui gera geralmente várias contas, vários cálculos. É importante ter essa noção, tá? Isso para quando A for constante. Se esse A for constante, tá? Se esse A não variar. Se esse aqui variar, esse aqui também variar na mesma proporção, aí não tem graça, né? Não tem necessidade de ter isso. Então o A tem que ser uma constante, tá? Bom, o que mais que eu preciso falar para vocês? Vou dar alguns exemplos de razões bem conhecidas na matemática, na física, por exemplo. Ó, o exemplo de razões importantes. Você tem assim, se você quer pegar um exemplo desse aqui, ó, por exemplo, 100 sobre 50. Você sabe que dá um valor, né? 100 sobre 50 você sabe que dá 2. Beleza. Agora, olha o que acontece se eu colocar 100 sobre, por exemplo, 20. Beleza? Quanto que dá 100 sobre 20? Cortou? Dá 5. O que aconteceu daqui para cá? Ó, daqui para cá, o que aconteceu? O valor do 100, ou seja, o meu numerador manteve-se constante. Olha aí, o meu numerador manteve-se constante. O que eu fiz? Eu diminuí o denominador. O que aconteceu com o quociente? Aumentou. Beleza, pessoal? Tranquilo, grandezas inversamente proporcionais. Tá? Enquanto que daqui, ó, daqui para cá, o que aconteceu? Eu aumentei o denominador, diminuí o quociente. Tá? Bom, essa aí é da matemática básica, bem importante, hein? Não é porque é base que você tem que tratar com ignorância, deixar para lá. São coisas importantes, tá? São coisas importantes. Tá? Beleza, porque muitas pessoas têm dificuldade no calcanhar de Aquiles. E qual que é o calcanhar de Aquiles, né, da galera da matemática? É a base, a estrutura que forma ali o início, a raiz, né? Então, o que acontece? Vamos pegar alguns exemplos aqui de razão um pouco conhecidas, por exemplo, ó, escala, por exemplo. Escala é uma razão conhecida. É uma razão entre duas distâncias, tá? Uma distância desenho, que eu vou chamar de distância gráfica, ou seja, no desenho, isso aqui seria a distância gráfica. Beleza? Opa, deixa eu dar mais para cá. Só. Esse aqui seria a distância gráfica. E esse aqui seria a distância geográfica. Essa distância gráfica, como o próprio nome já diz, é a distância que eu faço no desenho, né? Essa aqui seria a distância do papel. Esse aqui seria a distância na vida real, digamos assim. Distância, eu vou colocar real. Geográfica, real. Por exemplo, você pode falar que uma escala está de 1
para 100 mil, por exemplo, centímetros, escala é uma grandeza dimensional, né? Tem que ser 15 centímetros, aqui tem que estar em centímetros também. Ou seja, significa que a cada 1 centímetro que você analisa lá no papel, você tem 100 mil centímetros na vida real, tá? E aí, dependendo do tipo de escala que você tem, escala pequena, escala grande, e é assim que fala mesmo, escala grande, escala pequena, entendeu? Outros exemplos de razão que você tem. Você tem, por exemplo, a densidade, que é a razão entre a massa sobre o volume, né? A massa ela pode estar em quilograma, pode estar em grama. O volume geralmente é dado em litro, mas nada impeça que ele é dado em mililitro, beleza? Outras razões importantes. Você tem a velocidade, né? Que é a razão entre o quanto você percorre num certo intervalo de tempo, distância sobre tempo. Distância ela pode ser dada em, sei lá, quilômetros, metros. Tempo pode ser dado em hora ou em segundos, né? Aí depende ali do exercício, né? Você tem a densidade demográfica, olha aí, que é o número de habitantes, né? Número de habitantes dividido pela área, né? Por exemplo, se eu quero saber qual que é a densidade demográfica aqui de Belo Horizonte, sei lá, eu pego o número de habitantes que tem, eu não sei quanto que é, mas você pega o número de habitantes que tem em BH e divide pela área. Aí você vai ver ali a distribuição das pessoas numa determinada área. E você consegue, com esse cálculo, dimensionar, né, se uma região ela é muito populosa, se tem muitas pessoas numa determinada área, se muita região ali, naquela região tem muitas pessoas, aí você vai ver como é que está a aglomeração, beleza, pessoal? De pessoas numa determinada área. Então, esses são exemplos de razões, né, razões famosas. Bom, entendendo a razão, a gente tem que entender agora a questão da proporcionalidade. Quando eu falo de proporção, isso implica você pensar em proporcionalidade. Beleza? Implica você pensar em proporcionalidade. Como assim? Cara, existem grandezas que são proporcionais e inversamente proporcionais. Tá? Quando eu falo que são proporcionais, eu estou está implícito a frase dizendo que são diretamente proporcionais. Quer dizer, as grandezas elas podem ser A, diretamente proporcionais, que eu vou chamar de dp, e B, inversamente proporcionais, que eu vou chamar de ip. Então, diretamente, vou até escrever aqui melhor, né? Diretamente proporcional, tá? Aí vou poder colocar assim, dp, né? Peraí. Diretamente proporcional. E aqui B, inversamente proporcional, ou seja, IP. Tá, grandezas diretamente proporcionais pressupõem o quê? Pressupõe que, enquanto uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Enquanto a outra diminui, a outra também diminui, na mesma proporção. Por exemplo, ou seja, não adianta um aumentar, a outra, eu aumentei 3 e outro aumentou 2. Ambos aumentaram, mas não foi na mesma proporção. Por isso, você fala assim, A é diretamente proporcional a B. Eu estou pegando A, significa alguma coisa genérica. Você pode pegar X e eu penso que pega o que você quiser. Proporcionalidade que representa por esse símbolo aqui, pessoal. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo que A ela é diretamente proporcional a B, eu estou falando que a razão, olha a razão entre eles é uma constante. Beleza? A razão entre eles é uma constante. Justamente porque eles têm que crescer juntos na mesma proporção ou diminuir juntos na mesma proporção. Isso vai te dar uma proporcionalidade direta. Sei lá, vamos pegar um exemplo aqui, isso pode ser muito bem ilustrado quando você desenha um gráfico. Você vai desenhar um gráfico aqui,
Vou colocar 2 aqui. Claro que vou procurar números fáceis, né? 4 aqui, 6 aqui. E aí vou colocar 4 aqui. Vou colocar 8 aqui. E vou colocar... sei lá, vou colocar 12. Beleza? Vou colocar 12. Tá, vou pegar um número facinho ali. Então, quando é 2, é 4. Quando é 4, é 8. E quando é 6, é 12. Então, aqui eu tenho o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, tá? E beleza, perceba que geralmente o gráfico diretamente proporcional era uma reta que vai crescer ou decrescer dependendo se está crescendo diretamente ou está diminuindo, tá? Se está crescendo ou está diminuindo, ambas na mesma proporção, beleza? Então, o que acontece aqui, ó? Se eu falo para você que aqui é diretamente proporcional, eu tenho que comprovar isso. E como é que você comprova isso? Ora, você pode pensar assim, ó. Então, eu falo que y ela é diretamente proporcional a x. Isso pressupõe eu dizer, então, que y sobre x vai ter que me dar uma constante. Beleza? Qual constante que é? Vamos fazer para ver, né? Pega lá, 12 dividido por 6. Deu 2. 8 dividido por 4. Ora, deu 2. 4 dividido por 2. Ora, também deu 2. Então, sim, aqui é um exemplo de uma grandezas diretamente proporcionais. Aqui o x pode ser, sei lá, alguma coisa, número de chapéus, y, número de usuários, sei lá. Então pode ser qualquer coisa. Aqui estou falando de forma genérica, beleza, pessoal? A gente vai fazer exercício para tu ver. Tá? Tranquilo? Bom, e lembrem, se um cresce, o outro também cresce, na mesma proporção. Se um diminui, o outro também diminui. Tá? Então vamos para grandezas inversamente proporcionais. Deixa eu trazer um pouco para cá. Deixa eu trazer ele um pouco mais para cá, assim, ó. Pronto. Inversamente proporcionais. Nas grandezas inversamente proporcionais, de novo, vou pegar um genérico. Ó. Se eu falo que A é inversamente proporcional a B, e isso que a gente faz, né? Proporcionalidade inversa, a gente aprende assim. Isso pressupõe dizer que o produto entre eles tem que me dar uma constante. Aqui, o que eu falo de inversamente proporcional? Inversamente proporcional, eu falo que se uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou se a outra aumenta, a um diminui. Beleza? São relações inversas. E claro, um aumenta, a outra tem que diminuir na mesma proporção. Se a outra aumenta, o um tem que diminuir também na mesma proporção. Tá? O que um faz, o outro faz o inverso. Por isso o processo, por isso inversamente proporcional. Então, sei lá, de novo, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. Pegar um gráfico aqui. Porque é bom quando a gente faz um gráfico, a gente vê. Deixa eu pegar aqui, por exemplo. Eu tenho, vou colocar 2. Sei lá, coloco 12 aqui. 2, pronto. Eu coloco 4 aqui. Sei lá, 8. Eu coloco 4 aqui. E claro, pessoal, como é um exemplo, eu vou pegar números fáceis de fazer, né? Vou pegar quanto aqui. Beleza, tá, show. Mas o que acontece? O gráfico, geralmente, de grandezas inversamente proporcionais, você tem essa curva aqui, né? Ela vem, nunca toca no eixo, tá, galera? Faz isso. Muito semelhante a gráficos de logaritmo e função exponencial. Lembra que a gente fala de curva exponencial e hipérbole, né? Na função, lembra? A função log, você tem ali, ele vem assim, outro vem assim, né? Lembra disso, né, galera? A gente vai estudar isso mais na frente. Mas deixa quieto, para não te confundir, né? Não te confundir, deixa quieto. Mas essa curva aqui,
uma e essa hipérbole assim, a gente fala assim, é inversamente proporcional. Beleza, pessoal? Muito semelhante com a curva exponencial da função exponencial, que ela vai assim, ó. Tá? Então tá. Então é isso. Agora, tá, mas se aqui é x, aqui é y, como é que eu provo que isso aqui é inversamente proporcional? Bom, o produto inteiro tem que dar constante, ou seja, se y ela é inversamente proporcional a x, isso pressupõe eu dizer então que y vezes x vai ter que me dar uma constante? Sim, sim, sim. Então o que acontece então? Quanto que é 12 vezes 2? Ora, 2 vezes 2, 30. Opa, vai dar 34. Tá certo ou não? Ah, não, aqui, galera. Deixa eu fazer uma coisa aqui para ficar melhor. 16. Olha eu fazendo besteira, né? Então, ó, 16 vezes 2. 32. 8 vezes 4. Também dá 32. Ah, 4 vezes 8, a hora do fator não o produto, 32. Então, deu uma constante? Deu uma constante, sim, deu uma constante. Beleza, pessoal? Perceba o seguinte, ó, ainda bem que eu errei, por quê? Se aqui fosse 12, daria 24. Seria grandeza aqui, ó, 24. Seria grandeza, essa curva aqui, essa hipérbole, seria da grandeza inversamente proporcional? Não, não seria, né? Não seria. Por quê? Porque, olha bem, quando um cresce, olha aqui, ó, perceba, grandezas inversamente proporcionais, à medida que eu aumento o valor de x, o que acontece com o valor de y? Ela diminui. Ou você pode pensar ao contrário. À medida que eu aumento o valor de y, o x diminui. Agora, tem que diminuir a mesma proporção. Com relação ao 8 e ao 4, beleza, diminuíram. Mas com o 12, não. Se fosse aqui 12, desculpa aqui, ó, se fosse aqui 12, não daria certo, não seria grandezas inversamente proporcionais. Então, fica ligado nisso. Então, aqui 16, aí sim dava grandezas inversamente proporcionais. Bom, sendo assim, galera, olha aqui. A gente já falou, então, de razão, beleza? A gente já falou de razão. E a gente já falou de proporção. Agora sim, você está preparado para fazer o que você mais sabe fazer na vida, na matemática, que é a regra de 3, né? Olha aí, a regra de 3, beleza? Você tem a regra de 3, que a gente chama de simples. E realmente é simples fazer mesmo, né? Mas não é por causa disso que chama simples, não. E tem a regra de 3 composta. Tá bom. Qual a diferença entre duas regras de 3? Bom, a regra de 3, ele tem esse nome porque, imagine, ele te dá, você conhece 3 elementos e quer conhecer mais uma. Por exemplo, ele fala que, geralmente você fala que A corresponde a B, então C vai corresponder, sei lá, a X. E aí você quer encontrar esse valor aqui de X, né? Geralmente é assim que você faz. Agora, o que acontece? Se a grandeza for diretamente proporcional, você tem que avaliar isso. Se a grandeza for diretamente proporcional, o que você faz? Você faz aquela coisa que você mais sabe fazer na vida. Você fala, você multiplica cruzado. Sim, você faz isso. Mas você já está grandinho e não vai falar fazer multiplicar cruzado, fazer o sul da Xuxa. O que você vai falar? Você vai fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos, que é uma forma mais formal de representar isso daqui. Você pode falar do jeito que você quiser, mas eu tenho que te falar como é que funciona mesmo na literatura. Então, quando você fala produto dos meios igual ao produto dos extremos, né, ou multiplicar cruzado, o que você está fazendo? Você está falando que A dividido por B tem que ser igual a C dividido por X, pressupondo isso, certo?
Por que fala produto dos meios é igual ao produto dos extremos? Porque esse aqui, ó, ele está no extremo, certo? Esse aqui também ele está no extremo. Olha aí. Esse aqui ele está no meio. Esse aqui também ele está no meio. Então, quando você multiplica cruzado, olha como é que fica. A vezes x tem que ser igual a C vezes B. Produto dos extremos igual a produto dos meios. Olha aí, produto dos extremos igual ao produto dos meios. Isso aqui você faz quando a grandeza é diretamente proporcional. Ou seja, quando é diretamente proporcional, fica, deixa eu até fazer de outra cor aqui para destacar, tá? Porque isso aqui é importante, ó. Quando é diretamente proporcional, fica A vezes X igual a C vezes B. Porque você tem a mania, né? Você, o que eu falo, por exemplo, você e eu, né? Tem a mania de qualquer coisa multiplicar cruzado, sem avaliar se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. E a gente já viu o que é isso lá em cima, certo? A gente vai fazer exemplos para ficar mais claro. Se for diretamente proporcional, você multiplica cruzado. Se for inversamente proporcional, o que você faz? Você não vai multiplicar cruzado, você multiplica isso com isso e isso com isso. Caraca, eu nunca fiz isso. Pois é, entendeu? Se for inversamente proporcional, como é que fica? Fica A vezes B tem que ser igual a C vezes X. É assim que você tem que fazer. Tá? É assim que você tem que fazer. Aqui você não trabalha com essa questão de simplesmente multiplicar cruzado. Regra de 3 simples, você tem que avaliar se a grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Senão vai dar ruim. Tá? Então, posto isso, vamos continuar aqui na regra de 3 composta. Bom, se na regra de 3 simples você vai avaliar, você tem 3 elementos, né? Por exemplo, aqui eu tenho A, tenho B, tenho C, eu quero achar o valor de X. Tá? Deixa eu até apagar aqui, porque não vai... Né? Aqui eu tinha o valor de A, de C, e eu queria achar o valor de X, certo? Na regra de 3 composta, você vai ter mais de um elemento. Mais de um elemento não, você vai ter mais de 3 elementos para você escolher uma incógnita. Por exemplo, às vezes ele te fala assim, há pessoas, sei lá, trabalhando B horas, produzindo C quantidade de produtos. Se eu pego D pessoas trabalhando E número de horas, qual que vai ser a quantidade que ia produzir? Entende que eu tenho mais de 3 elementos conhecidos? Eu tenho A conhecido, B conhecido, C conhecido, D conhecido, E conhecido, e por aí vai. Poderia ser mais coisas, tá? Poderia ser mais elementos. Aqui eu trabalhei com número de pessoas, horas e quantidade de produto. Mas você pode ter outras coisas, tá? Você pode ter número de pessoas, hora, quantidade de produto, você pode ter outras informações e você vai colocando ali, tá? Se aqui for número de pessoas, vai ser pessoas com pessoas. Se aqui for hora, vai ser hora com hora. Se aqui for quantidade de produto com quantidade de produto. Se aqui for dia de semanas, dia da semana. Entendeu? E por aí vai, né? Agora, como é que você resolve essa regra de 3? Primeira coisa, você monta assim. Tem várias formas de você fazer. Eu prefiro fazer assim, é o que eu vou te mostrar. Você vai selecionar onde você tem a sua incógnita. A sua incógnita ela está aqui. A partir dessa sua incógnita, você vai comparar em relação às outras informações que você tem aqui no seu enunciado, né? Na sua tabela que você montou, e você vai avaliar. Se essa grandeza aqui ela crescer, você vai avaliar. Se ela for diretamente proporcional, por exemplo, se ela cresce, e esse aqui também crescer, e esse aqui também crescer, ou seja, se for diretamente proporcional. Se for diretamente proporcional, o que você faz? Sempre você primeiro coloca a incógnita aqui, ó. C sobre X, onde está a sua incógnita, é igual, e você vai fazer um produto. Produto entre quê?
Bom, como é diretamente proporcional, você mantém o antecedente e o consequente como está aqui. Ou seja, vai ficar A sobre D vezes B sobre E. Você mantém. Beleza? Isso aqui, vou até mudar de cor. Aí, ó. Colocar assim. Você mantém o numerador sendo numerador, denominador sendo denominador, vezes B sobre E. Mantive. Ah, beleza. E se for inversamente proporcional, ou seja, isso aqui aumentou, beleza, aumentou, mas isso aqui acabou diminuindo, isso aqui acabou diminuindo. Perceba que eu não coloquei aqui diminuindo, por quê? Se diminui, 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 é diretamente proporcional. Então, fixa na incógnita que você tenha uma ideia só, eu quero que só aumente. Então, se um aumenta e os outros também aumentarem, beleza, diretamente. Se um aumenta e minha incógnita fixa aumentou e as outras diminuírem, ou seja, for inversamente proporcional, você inverte a fração. Ou seja, nesse caso aqui especificamente, como é que você faz? Ó, C sobre X é igual a, pega a vermelha, você faz como? Ó, o numerador passa a ser o denominador nesse caso, ó, né? Sobre A vezes E sobre B. Ah, e se só um diminuir? Se só um for inverso, né? Diminuir que eu falo, já que a gente está analisando incógnito aumentando. Se só uma for inversamente, você inverte só um. Beleza? Ou seja, você pode ter esse caso aqui, ó. Você pode ter esse caso aqui, por exemplo, ó. C. Deixa eu separar aqui. Você pode ter C sobre X igual a A sobre D vezes E sobre B, caso acontecer. Né? Você pode ter também C sobre X igual a D sobre A vezes B sobre E. Pode acontecer, né? Se no caso só um diminuir ou só um aumentar. Beleza? Pode acontecer tranquilamente. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é extremamente importante. Então, galera, a parte teórica que eu queria mostrar para vocês é isso, tá? É isso. Na próxima aula, o que eu vou fazer? Exercícios. Galera, não adianta ter essa teoria toda. Vai assistir a próxima aula para ver como é que eu aplico isso daqui, como é que a gente aplica isso daqui, tá? Beleza? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Então, olha só, a gente viu hoje razão e proporção, uma parte teórica, e na próxima aula eu vou fazer exercícios só dessa parte introdutória aqui. E depois da terceira aula eu vou fazer exercícios, aí sim, de vestibulares, como é que cai e tudo mais, tá? Então, muito importante entender essa questão da regra de 3 simples, que eu não chego múltiplo cruzado, eu valio se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Na regra de 3 composta, eu monto a minha sequência, dependendo de quantas informações eu tiver, analiso a incógnita em relação a essa incógnita, eu vou ver se as outras grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Beleza? Lembrando que o conceito de inversamente proporcional e diretamente proporcional, tá? Lembrando que diretamente proporcional, a divisão entre eles tem que dar uma constante, e inversamente proporcional, o produto entre eles tem que dar uma constante, tá? Né? Outra coisa, tem que ter atenção no que é essa questão da razão, tá? Porque a gente vai trabalhar também questão de porcentagem, que é uma razão importante, que eu até esqueci de mencionar aqui, né? A porcentagem também é uma razão, quer dizer, é uma razão com denominador 100, ó. 100, por exemplo, sobre 100 é 100%, entendeu? Quanto que é 50%? 50% é 50 sobre 100, beleza? Ou seja, denominador 100, denominador 100 significa uma porcentagem, uma razão com denominador 100, o antecedente é 100, beleza? E última coisa que eu queria falar para vocês, já que a gente está nessa coisa aqui de razão, por exemplo, é uma coisa importante, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui, já que você já voltou o vídeo, tirou um print. Por exemplo, quando o cara fala para você assim, o indivíduo ele lançou 20 bolas, sei lá, um jogador de basquete, lançou 20 bolas, só que ele acertou das 20, ele acertou 10. O que significa isso? Se você for pôr em razão,
Das 20 bolas que ele lançou, ele acertou 10. Isso significa que o quê? Meio, ou seja, que a cada 2 bolas ele acerta uma. Tá? É uma questão também de trabalhar a questão da razão. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então tá. Então é isso. Assista a próxima aula para você ver como é que se aplica isso, porque senão fica complicado. Tem que saber como é que isso aplica e depois a gente vai ver como é que isso aplica em questões, né, com contexto e tudo mais. Falou!